Você se sente sobrecarregado pelo caos do mundo? A ansiedade bate à sua porta, sua mente corre sem controle, e a paz parece um luxo distante, algo reservado para monges em montanhas distantes? Você reage exageradamente a pequenos problemas, sentindo-se drenado pela negatividade alheia, pelas pressões do trabalho e pelas incertezas do futuro? Você se vê preso em ciclos de raiva, frustração ou tristeza, incapaz de encontrar um centro calmo? E se eu lhe dissesse que existe um caminho testado há milênios para construir uma fortaleza interna? Uma mente que não se quebra sob pressão. Uma mente que observa o caos, a crítica e a adversidade sem se afogar neles. Uma mente inabalável. Isso não é um truque mental ou uma promessa vazia. É o resultado de uma compreensão profunda da natureza da realidade, um treinamento mental refinado por mais de 2.500 anos. Neste vídeo, não vamos apenas falar sobre teorias vagas. Vamos mergulhar fundo nos 7 princípios budistas fundamentais que monges, mestres e praticantes leigos usam há séculos para cultivar uma paz interior profunda, resiliente e duradoura. Estes não são dogmas religiosos, são ferramentas psicológicas e filosóficas para entender a si mesmo e ao mundo. Se você está pronto para parar de ser refém das circunstâncias, das emoções passageiras e das opiniões alheias, e começar a jornada para dominar sua própria mente e encontrar a verdadeira paz, fique comigo. A jornada para sua mente inabalável começa exatamente agora. Capítulo 1. A aceitação radical da impermanência, Anicca. O primeiro pilar, e talvez o mais fundamental para construir uma mente inabalável, é a aceitação profunda da impermanência. Na língua original dos ensinamentos de Buda, o Pali, este conceito é chamado de Anicca. Anicca significa que tudo, absolutamente tudo no universo, está em um estado constante e inevitável de mudança. Nada é permanente. Nada é fixo. A vida não é um conjunto de substantivos estáticos, é um rio de verbos fluidos. Pense em sua vida neste exato momento. O corpo que você habita não é o mesmo de ontem, células morreram e novas nasceram. Os pensamentos que você tem agora surgirão e desaparecerão em segundos. As emoções que você sente, sejam de alegria ou tristeza, são como nuvens passando no céu, elas não duram. O emprego que você tem, os relacionamentos que você valoriza, a saúde que você desfruta, ou os problemas que você enfrenta, tudo isso mudará. Aqui reside a raiz de quase todo o nosso sofrimento. O budismo ensina que nós não sofremos porque as coisas mudam, nós sofremos porque nos apegamos desesperadamente à ilusão de que elas são permanentes. Queremos congelar o momento feliz. Queremos evitar a dor da perda. Queremos controlar o incontrolável. Lutar contra a impermanência é como tentar construir uma casa de pedra sólida sobre areia movediça. É uma batalha perdida que gera ansiedade crônica, medo e exaustão. A mente inabalável não luta contra a correnteza da vida, ela aprende a arte de navegar nela. Vamos analisar isso mais a fundo. O que é o apego? O apego é a cola emocional que usamos para tentar fixar a realidade. Quando você diz eu preciso disso para ser feliz, seja disso um objeto, uma pessoa, um status ou uma crença, você está colando sua paz interior a algo que é, por definição, instável. O universo, em sua sabedoria infinita, opera pela mudança. As estações mudam. O sol nasce e se põe. Veja os nossos relacionamentos. Muitas vezes, entramos neles buscando uma segurança permanente, uma âncora. Mas as pessoas mudam. Nossos parceiros mudam, nossos amigos mudam, e nós mudamos. O amor evolui, às vezes se aprofunda de maneiras novas, às vezes se transforma em amizade, às vezes termina. A mente apegada entra em pânico diante dessa mudança. Preciso manter isso exatamente como era, ela grita. Isso gera ciúme, controle e ansiedade. A mente que entende Anicca, no entanto, ama de forma diferente. Ela não ama menos, ela ama com mais liberdade e profundidade. Ela aprecia o momento presente pelo que ele é, precioso justamente porque é passageiro. Ela se entrega à conexão agora, sabendo que o agora é tudo que realmente existe. Isso remove o peso aterrorizante do medo da perda, permitindo uma conexão muito mais autêntica e saudável.
Quando você solta a necessidade desesperada de controlar o outro ou o futuro do relacionamento, você dá espaço para o amor verdadeiro florescer, livre da ansiedade da posse. O mesmo princípio se aplica ao sucesso e ao fracasso. A sociedade nos ensina a buscar o sucesso como um destino final, um pódio onde finalmente poderemos descansar e dizer: consegui. Agora estou seguro. Mas o sucesso é profundamente impermanente. O mercado muda, as habilidades se tornam obsoletas, a riqueza pode ser perdida em um instante. Se sua identidade e sua paz estão ancoradas no seu sucesso externo, você viverá em constante terror de perdê-lo. Da mesma forma, o fracasso é impermanente. É um evento, não uma identidade. A mente inabalável vê o fracasso não como um muro intransponível, mas como uma porta. É um feedback do universo, uma lição passageira, um vento que muda a direção do seu barco. A mente apegada rumina sobre o fracasso, tornando-o uma prisão. A mente que aceita a Nika aprende com ele, levanta-se e continua a navegar. Ela não se apega ao fracasso, tornando-se deprimida, nem se apega ao sucesso, tornando-se arrogante. Ela simplesmente observa ambos como fenômenos passageiros no grande fluxo da existência. Como os monges e praticantes budistas cultivam essa compreensão tão radical? Através da observação direta, conhecida como meditação da atenção plena, mindfulness. Eles treinam a mente para ser uma testemunha imparcial da realidade. Sentados em meditação, eles observam as sensações físicas surgirem e desaparecerem. Uma coceira no nariz. Uma dor no joelho. Uma sensação de calor. Eles treinam a mente para ver, momento a momento, isso surgiu. E agora, isso passou. Eles observam os pensamentos. Um pensamento de raiva surgiu. Em vez de reagir, eles observam. Agora, ele passou. Um pensamento de planejamento futuro surgiu. Agora, ele passou. É crucial entender que aceitar a impermanência não é se tornar um robô frio, apático ou indiferente. Isso é um erro comum de interpretação. Pelo contrário, é permitir-se sentir a vida totalmente, sem adicionar uma segunda camada desnecessária de sofrimento. O budismo fala das duas flechas. A primeira flecha é a dor inevitável da vida. A perda acontece, a doença acontece, a decepção acontece. Essa flecha nos atinge. A segunda flecha, no entanto, é a que nós atiramos em nós mesmos. É a nossa resistência à realidade. É a ruminação. O não deveria ter sido assim. O eu não vou suportar isso. O porquê eu? A prática de Anika é sobre sentir o impacto da primeira flecha, a dor real e humana da perda, respirar através dela, acolhê-la, e se recusar terminantemente a atirar a segunda flecha. A dor é inevitável. O sofrimento prolongado, que é a nossa resistência à dor, é opcional. Como você pode aplicar isso em sua vida hoje, agora? Comece pequeno. Observe sua xícara de café pela manhã. Sinta o calor em suas mãos, o aroma. Saiba que, em poucos minutos, ele estará frio. O momento terá passado. Aprecie-o plenamente por isso. Observe um sentimento de irritação no trânsito. Em vez de se fundir com ele, se tornar a raiva e gritar, tente observar, interessante. A sensação de irritação está aqui. Respire. Veja se ela permanece com a mesma intensidade. Ela mudará. No nosso mundo moderno, somos bombardeados com promessas de permanência. Seguros de vida, produtos anti-envelhecimento, carreiras estáveis, aplicativos de mídia social que arquivam nossas memórias para sempre. Somos viciados na ilusão de controle e permanência. É por isso que a Anika é um antídoto tão radical e necessário. A tecnologia nos dá a ilusão de que podemos parar o tempo, mas muitas vezes só aumenta nossa ansiedade quando a realidade, uma falha no sistema, uma demissão inesperada, um envelhecimento natural, quebra essa frágil ilusão. Quando você realmente internaliza a impermanência, algo mágico e paradoxal acontece. O medo diminui. A ansiedade sobre o futuro perde sua força, porque você entende que o futuro é apenas uma série de agoras impermanentes que você não pode controlar. O arrependimento sobre o passado também diminui,
Porque você entende que o passado se foi e não pode mais ser agarrado. Você se torna leve. Você para de carregar o peso do ontem e a ansiedade do amanhã. Você começa a viver plenamente no único lugar onde a vida realmente acontece, o momento presente. A mente inabalável não é uma mente rígida como uma rocha, é uma mente fluida como a água. Adaptável, resiliente e livre, que dança com a mudança em vez de ser esmagada por ela. Este é o primeiro e mais crucial passo na sua jornada para a paz interior. Se essa primeira chave para a paz interior ressoou com você, se você sentiu um vislumbre da liberdade que a aceitação da impermanência pode trazer, por favor, demonstre seu apoio deixando seu like neste vídeo. É muito importante para nós. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade de buscadores, inscreva-se no canal e ative o sino. Temos mais 9 capítulos profundos vindo em seguida, e você não vai querer perder nenhum deles na sua jornada para transformar sua mente. Este conhecimento que compartilhamos é transformador, mas sabemos que a verdadeira mudança requer compromisso e energia. Muitas pessoas buscam a paz, mas poucas estão dispostas a investir ativamente nesse caminho. Capítulo 2. A verdadeira causa do sofrimento, Dukkha. No capítulo anterior, estabelecemos a fundação de toda a realidade, a impermanência, ou anicca. Vimos que tudo muda, tudo flui, e que a nossa tentativa de nos agarrarmos a momentos, pessoas ou coisas é a fonte da nossa ansiedade. Mas isto levanta uma questão mais profunda: se a mudança é apenas uma lei neutra do universo, como o clima ou a gravidade, por que é que ela nos magoa tanto? Por que é que a impermanência se traduz em angústia, estresse e uma sensação de insatisfação crônica? A resposta é o segundo pilar dos ensinamentos budistas, Dukkha. Dukkha é uma palavra em Pali que é frequentemente traduzida como sofrimento, mas o seu significado é muito mais vasto e subtil. Sim, inclui a dor óbvia, a dor da doença, da perda, da velhice. Mas Dukkha é também a ansiedade subtil que paira no fundo da sua mente num dia perfeitamente normal. É o tédio que você sente numa tarde de domingo. É a irritação no trânsito. É a sensação de que falta algo mesmo depois de você ter conseguido o que queria. É o estresse de manter uma reputação, o desconforto de uma conversa difícil, a inquietação que nos faz verificar o telemóvel a cada 30 segundos. Dukkha, na sua essência, é a insatisfatoriedade fundamental e penetrante da vida não examinada. É o atrito constante entre o que nós queremos que a realidade seja e o que a realidade é. O Buda, no seu primeiro grande ensinamento, não disse apenas a vida é sofrimento. Ele fez algo muito mais revolucionário, agindo como um médico preciso. Primeiro, ele identificou o sintoma, Dukkha. Depois, naquilo que é conhecido como a segunda nobre verdade, ele deu um diagnóstico exato da sua causa. A causa de Dukkha, disse ele, é a tanha. Esta palavra significa sede, desejo, avidez ou apego. Aqui está a mecânica exata da nossa mente. Nós sofremos não porque as coisas são impermanentes, anicca, mas porque nos agarramos a elas, tanha, apesar de elas serem impermanentes. Tanha é o motor incansável na nossa mente que está sempre a querer, a agarrar, a desejar, a empurrar ou a rejeitar. O budismo identifica 3 tipos principais desta sede que criam todo o nosso sofrimento. Primeiro, há a sede por prazeres sensoriais, kama tanha. Este é o desejo óbvio. É a procura incessante pela próxima dose de prazer, a próxima refeição deliciosa, a próxima compra online, o próximo episódio da série, a próxima experiência sexual, o próximo like nas redes sociais. Não há nada de intrinsecamente errado com o prazer. O problema, a fonte de Dukkha, é o apego a ele. Como o prazer é impermanente, anicca, ele desaparece. E no momento em que ele desaparece, o nosso apego a ele transforma-se em dor, em desejo por mais, em frustração por ele ter acabado. Caímos na esteira hedônica, corremos cada vez mais rápido atrás de prazeres que duram cada vez menos tempo, deixando-nos cronicamente insatisfeitos e exaustos. Segundo, e de forma mais subtil, há a sede por existência ou por ser, bhava-tanha. Este é o apego ao nosso ego, à nossa identidade, à história que contamos sobre quem eu sou. É o desejo de ser alguém, de ter um estatuto, de ser reconhecido, de ser amado, de ser visto como bem-sucedido, inteligente ou bom.
É o desejo de deixar uma marca, de ser permanente. Este desejo é a fonte de uma ansiedade imensa. Quando alguém critica o nosso trabalho, não está apenas a criticar um documento, está a atacar o nosso ser. Quando falhamos num projeto, não é apenas um evento, é uma ameaça à nossa identidade de pessoa competente. Vivemos com medo de sermos expostos, de sermos ninguém. A mente inabalável compreende que esta identidade, este eu, é também uma construção impermanente. Agarrarmos-nos a ela é como tentar agarrar fumo. Terceiro, a sede por não existência ou autoaniquilação, vibhava-tanha. Este é o outro lado da moeda, a aversão. É o eu não quero. Eu não quero sentir esta ansiedade. Eu não quero estar neste emprego aborrecido. Eu não quero lidar com esta pessoa difícil. Eu não quero sentir esta dor nas costas. É o desejo de aniquilar, de afastar as experiências desagradáveis. Gastamos uma quantidade incrível de energia mental a resistir à realidade. Esta resistência é o próprio sofrimento. Relembremos a metáfora das duas flechas que mencionamos. A primeira flecha é a dor inevitável da vida, um pneu furado, uma crítica, uma dor de cabeça. É um facto. Dukkha, o sofrimento real, é a segunda flecha, aquela que nós disparamos contra nós mesmos. É a nossa reação mental, alimentada por tanha. A primeira flecha dói. A segunda flecha diz, isto não pode estar a acontecer. Por que a mim? Eu não suporto isto. Eu quero que isto pare já. Esta segunda flecha é a aversão, vibhava-tanha, e é ela que transforma a dor em sofrimento crônico. Uma mente inabalável não é uma mente que magicamente impede que as primeiras flechas da vida a atinjam. Isso é impossível. Uma mente inabalável é aquela que foi treinada para parar de disparar a segunda, terceira e quarta flechas em si mesma. Como? Através da observação atenta. O praticante budista não tenta destruir o desejo, isso seria apenas mais aversão. Em vez disso, ele aprende a observar o desejo, tanha, quando ele surge na mente. Quando a irritação surge no trânsito, em vez de se tornar a raiva, a mente treinada nota, aqui está a sensação de aversão. O desejo de que a realidade fosse diferente. Interessante. Quando surge o impulso de verificar o Instagram, a mente nota, aqui está a sede por estímulo. O desejo por prazer sensorial. Ao observar o desejo em vez de obedecê-lo cegamente, algo extraordinário acontece. Criamos um espaço. Um espaço entre o impulso e a ação. Nesse espaço, reside a nossa liberdade. Percebemos que o desejo é apenas mais um fenômeno impermanente, anicca. É um pensamento. É uma sensação no corpo. Ele surge com força, grita obedece-me, mas se o observarmos sem o alimentar, ele perde a sua força e dissolve-se. A raiz de dukkha é a crença ilusória de que a nossa felicidade depende de satisfazer estas sedes. Eu serei feliz quando tiver a promoção. Eu ficarei em paz quando esta pessoa mudar. Eu relaxarei quando as férias chegarem. O budismo chama isto armadilha. Porque assim que você consegue a promoção, a mente, tanha, encontra a próxima coisa, agora preciso de um carro novo. O sofrimento não está em não ter o que queremos, o sofrimento é o próprio ato de querer cronicamente. A mente inabalável, portanto, cultiva a paz interior não por ter tudo o que quer, mas por compreender a natureza do próprio querer. Ela solta a sua dependência de condições externas para ser feliz. Ela encontra contentamento no agora, mesmo que o agora não seja perfeito, porque compreende que a luta contra o agora é a única fonte verdadeira da sua angústia. Este é o diagnóstico. Nos próximos capítulos, começaremos a explorar a cura. Se este diagnóstico profundo sobre a causa da nossa insatisfação diária fez sentido para você, se você reconheceu o motor do desejo na sua própria mente, mostre o seu apoio e ajude esta mensagem a chegar a mais pessoas. Por favor, deixe o seu like agora mesmo. E se você está comprometido em aprender a cura, inscreva-se no canal e ative as notificações, pois a jornada para desarmar dukkha está apenas a começar. Capítulo 3. O caminho do meio, a cura para os extremos. Nos nossos capítulos anteriores, agimos como médicos.
Primeiro, identificamos a condição universal da realidade. Tudo é impermanente, anica. Segundo, diagnosticamos a doença. A nossa insatisfação crônica, dukkha, é causada diretamente pela nossa tentativa incessante de nos agarrarmos ao que é impermanente, um impulso que chamamos de sede ou desejo, tanha. Agarramo-nos ao prazer, kama tanha, e resistimos ferozmente à dor, vibhava tanha. Este diagnóstico pode parecer sombrio. Se estamos presos entre o desejo e a aversão, parecemos condenados a sofrer. Mas o Buda não era um pessimista, ele era um pragmático. A sua terceira nobre verdade é talvez a mensagem mais esperançosa da história humana: existe uma cura. O sofrimento, dukkha, pode cessar. Ao compreender a natureza do desejo, tanha, podemos pará-lo. Mas como? Se nos entregarmos a todos os nossos desejos, caímos no hedonismo, e como vimos, isso só gera mais desejo e exaustão. Se tentarmos aniquilar todo o desejo através da força bruta, da negação e da autopunição, caímos no ascetismo, que é apenas o outro lado da mesma moeda, aversão. A quarta nobre verdade do Buda é a receita, a prescrição médica para esta doença. É o caminho prático para a paz interior, conhecido como o nobre caminho óctuplo. E o princípio orientador de todo este caminho, o próprio coração de uma mente inabalável, é o que o Buda chamou de o caminho do meio. A história da iluminação do próprio Buda é a ilustração perfeita deste princípio. Siddhartha Gautama, antes de ser o Buda, viveu nos dois extremos que a humanidade conhece. Primeiro, ele viveu como um príncipe, no extremo do hedonismo. O seu pai, o rei, tentou protegê-lo de toda a dor. Ele vivia num palácio cercado de luxos, prazeres sensoriais, música, banquetes e beleza. Ele tinha tudo que a sede por prazer, kama tanha, poderia desejar. No entanto, ele sentia uma profunda insatisfação. Ele percebeu que todo aquele prazer era vazio, passageiro, anica, e, o mais importante, era uma defesa frágil contra as verdades inevitáveis da velhice, da doença e da morte. O hedonismo não lhe trouxe paz, apenas o entorpeceu temporariamente. Então, ele fez o que muitas pessoas fazem quando se sentem culpadas pelo excesso, foi para o outro extremo. Ele abandonou o palácio e tornou-se um asceta na floresta. Ele abraçou o extremo da autonegação. Ele jejuou até os seus ossos se destacarem da pele. Ele meditou sobre cadáveres em decomposição para cultivar a aversão ao corpo. Ele prendeu a respiração até sentir dores excruciantes. Ele tentou matar o seu ego e o seu corpo à força, acreditando que a dor era o caminho para a pureza espiritual. Ele estava a praticar a sede por não existência, vibhava tanha. Depois de 6 anos disto, ele quase morreu de fome e fraqueza. Ao desmaiar perto de um rio, ele teve a sua grande revelação: nenhum dos extremos funcionava. O luxo entorpecia a mente. A autopunição destruía o corpo e obscurecia a mente com dor e fraqueza. Ele percebeu que a mente e o corpo não são inimigos a serem punidos, nem mestres a serem obedecidos cegamente. São um instrumento. Ele lembrou-se da metáfora de um instrumento musical, como uma cítara. Se a corda estiver demasiado solta, hedonismo, indulgência, preguiça, não produz música. Se a corda estiver demasiado apertada, ascetismo, estresse, autocrítica, restrição, ela parte-se. A música só acontece quando a corda tem a tensão exata. Nem demasiado solta, nem demasiado apertada. Esse é o caminho do meio. Uma mente inabalável não é uma mente que se recusa a sentir prazer, nem uma mente que se afoga em dor. É uma mente que encontrou o ponto de equilíbrio. Não é apatia, a apatia é uma corda demasiado solta. É equanimidade. A equanimidade, o peka, que exploraremos mais tarde, é a capacidade de observar o prazer sem se agarrar a ele, e observar a dor sem resistir a ela. É o olho calmo do furacão. No nosso mundo moderno, vivemos constantemente nestes dois extremos. Num fim de semana, estamos no extremo do hedonismo, binge-watching de séries durante 8 horas, comer fast food em excesso, beber demasiado, rolar o feed do Instagram infinitamente, procurando a próxima dose de dopamina. Sentimos-nos vazios e exaustos na segunda-feira. Então, vamos para o outro extremo, o do ascetismo moderno, a cultura do hustle,
trabalho exaustivo, dietas punitivas que nos fazem sentir miseráveis, rotinas de exercício que levam à lesão, e um diálogo interno de autocrítica feroz onde nos chicoteamos por qualquer falha. O caminho do meio budista é um antídoto radical para esta loucura moderna. Não é sobre autocuidado indulgente, nem sobre autopunição. É sobre sabedoria. No que diz respeito à comida, não é a gula, hedonismo, nem a restrição anorética, ascetismo. É comer para nutrir o corpo, com atenção plena, apreciando o sabor sem se tornar escravo dele. No que diz respeito ao trabalho, não é a preguiça, hedonismo, nem o burnout, ascetismo. É o esforço correto, o trabalho focado e diligente, seguido do descanso adequado. No que diz respeito às emoções, não é a supressão, ascetismo, onde fingimos que não estamos zangados ou tristes. E não é a expressão dramática, hedonismo, onde nos tornamos a nossa raiva e destruímos tudo à nossa volta. O caminho do meio é reconhecer a emoção com clareza. A raiva está aqui, senti-la no corpo sem julgamento e deixá-la passar sem agir destrutivamente. Este equilíbrio é a mente inabalável. Mas como alcançamos na prática? O Buda não disse apenas encontrem o equilíbrio. Ele deu um manual de treino detalhado, passo a passo, o nobre caminho óctuplo. Este caminho não é um conjunto de mandamentos, mas sim um guia holístico para viver. É composto por 8 fatores interligados, que se apoiam mutuamente, e que se dividem em 3 grandes áreas de treino: sabedoria, pana, conduta ética, sila, e treino mental, samadhi. O caminho inclui, na sabedoria, visão correta e intenção correta. Na conduta ética, fala correta, ação correta e meio de vida correto. E no treino mental, esforço correto, atenção plena correta e concentração correta. Nos próximos capítulos, vamos dissecar os elementos mais cruciais deste caminho para a construção da sua mente inabalável. Não é um caminho de negação, mas de clareza. Não é um caminho de rigidez, mas de equilíbrio. É o caminho que liberta a corda do instrumento da sua mente, afinando-a para que ela possa finalmente tocar a música da paz. Se esta ideia do caminho do meio ressoou consigo, se você está cansado de oscilar entre os extremos da indulgência e da autopunição, então, por favor, deixe o seu like neste vídeo. É o seu apoio que nos permite afinar esta mensagem. E se você quer aprender os passos práticos deste caminho, inscreva-se no canal e ative o sino. A sua jornada pela receita da paz interior está prestes a ficar muito mais clara e prática. Capítulo 4. O poder da visão correta, a bússola da mente. Começamos a nossa jornada pelo caminho do meio. Exploramos o diagnóstico, a nossa insatisfação, dukkha, vem de nos apegarmos, tanha, ao que é impermanente, anicca. Exploramos a solução, um caminho de equilíbrio, nem indulgente nem punitivo. Agora, chegamos ao primeiro passo prático desse caminho. É o primeiro item do nobre caminho óctuplo e é, sem número dúvida, o mais importante. É a fundação sobre a qual todos os outros 7 passos são construídos. Chama-se Samadhi, ou visão correta. O que é a visão correta? Simplificando, é a bússola da sua mente. É o mapa que você usa para navegar na realidade. Imagine que você está perdido numa floresta densa e quer chegar à montanha mais alta, que representa a paz interior. Se o seu mapa estiver errado, se ele mostrar o norte onde na verdade é o sul, não importa o quão rápido você ande, esforço correto, o quão bem você fale, fala correta, ou o quão focado você esteja, concentração correta. Você apenas irá mais rápido na direção errada, afundando-se ainda mais na floresta. Todo o seu esforço será em vão, porque a sua visão fundamental da realidade está distorcida. A visão correta, portanto, não é sobre ser correto no sentido de ser moralmente superior. É sobre ser preciso. É sobre ver as coisas como elas realmente são, e não como nós desejamos, tememos ou fomos condicionados a vê-las. A mente inabalável não é construída sobre pensamento positivo ou negação. Ela é construída sobre uma clareza cristalina. Então, o que significa ver as coisas como elas realmente são, segundo o budismo? Primeiro, significa internalizar profundamente os conceitos que já discutimos. Anicca, tudo é impermanente. Dukkha, o apego a essa impermanência causa sofrimento.
e anatta, a ideia de um eu fixo e separado é uma ilusão, algo que exploraremos mais tarde. Mas a visão correta vai além. O seu componente mais prático e revolucionário é a compreensão profunda da lei de causa e efeito, conhecida no budismo como karma ou karma. Muitas pessoas no Ocidente interpretam mal o karma. Pensam nele como um sistema cósmico de justiça ou destino, onde coisas mais acontecem a pessoas mais. Isso não é a visão budista. Karma, na verdade, significa ação volitiva ou intenção. É muito mais psicológico e imediato. A lei do karma, no contexto da visão correta, afirma simplesmente isto: as nossas intenções criam a nossa realidade experiencial. Ações, karma, que nascem de intenções hábeis, intenções baseadas na generosidade, na bondade, na clareza, levam a resultados hábeis, felicidade, paz, leveza. Ações, karma, que nascem de intenções não hábeis, intenções baseadas na avidez, tanha, na aversão, vibhava tanha, ou na ilusão, ignorar a realidade, levam a resultados não hábeis, sofrimento, ansiedade, conflito. Isto é a antítese do fatalismo. A visão correta não é dizer, o meu destino está traçado. Pelo contrário. A visão correta é o reconhecimento mais radical da nossa liberdade e responsabilidade. Ela diz, o que você está a sentir agora é o resultado das suas intenções e ações passadas. Mas o que você sentirá no futuro está a ser moldado pela intenção que você escolhe neste exato momento. Vamos ver o que é visão errada. A visão errada, Misha de Ti, é um mapa defeituoso que a maioria de nós usa sem saber. A visão errada diz: a minha felicidade depende de fatores externos. Visão materialista. Se eu conseguir o carro novo, a casa nova, o parceiro perfeito, então serei feliz. Esta visão está errada porque ignora Nika, o carro vai envelhecer, e cria dukkha, a constante busca. Nada importa. Visão nihilista. A vida é aleatória, não há causa e efeito, as minhas ações não têm consequências reais, por isso posso fazer o que quiser. Esta visão leva à apatia e a ações destrutivas, que inevitavelmente criam sofrimento para si e para os outros. Eu sou assim e pronto. Visão eternalista. A minha personalidade é fixa. Eu sou uma pessoa zangada. Esta visão nega a impermanência, anika, e prende-nos num ciclo de reatividade, impedindo-nos de mudar. A visão correta corta todas estas ilusões. Como é que uma pessoa com visão correta lida com a vida de forma diferente de uma pessoa com visão errada? Imagine que duas pessoas são despedidas do emprego. A pessoa com visão errada, materialista e nihilista, colapsa. A sua mente diz, a minha vida acabou. A minha segurança, que eu achava permanente, desapareceu. O mundo é injusto e aleatório. Não há nada que eu possa fazer. Ela entra em desespero ou raiva, culpando o chefe, a economia, o destino. Ela dispara a segunda, terceira e quarta flechas contra si mesma, criando um imenso sofrimento, dukkha. Agora, a pessoa com visão correta. A primeira flecha atinge-a. Ela sente a dor, o medo, a tristeza da perda. É humano. Mas a sua mente, equipada com o mapa correto, reage de forma diferente. Ela pensa, aplicando a Nika, ok. Esta situação é impermanente. Este emprego era impermanente. A minha sensação de medo também é impermanente. Ela vai passar. Ela pensa, aplicando o karma, eu não controlo a decisão da empresa, o karma deles. Mas eu controlo 100% a minha resposta, o meu karma. As minhas ações a partir de agora determinarão o meu futuro. Se eu me entregar à raiva e à autopiedade, intenções não hábeis, criarei mais sofrimento. Se eu usar este tempo para descansar, aprender, e procurar novas oportunidades, intenções hábeis, criarei as causas para a paz futura. A visão correta não impede a primeira flecha da dor, mas elimina a segunda flecha do sofrimento auto-infligido. Ela transforma a pessoa de uma vítima passiva das circunstâncias num agente ativo da sua própria vida. Construir uma mente inabalável é impossível se a sua visão fundamental for que a sua paz depende de um mundo perfeitamente estável e controlável. Isso é uma receita para a ansiedade.
A mente inabalável é construída sobre a visão correta de que o mundo é inerentemente instável, anica, e que a nossa paz depende unicamente da nossa resposta interna a essa instabilidade, kama. A visão correta não é algo em que se acredita cegamente. É uma hipótese que o Buda nos convida a testar. Comece a observar a sua própria mente. Observe as suas intenções. Quando você age com uma intenção mesquinha ou zangada, como é que se sente depois? Observe. Quando você age com uma intenção genuinamente generosa, mesmo num ato pequeno, como é que se sente depois? Ao fazer isto, você deixa de acreditar na visão correta e começa a vê-la em ação. O seu mapa da realidade começa a corrigir-se. Você para de andar em círculos na floresta da confusão e começa, finalmente, a caminhar com confiança em direção à montanha da paz. Este é o poder transformador de ter a bússola correta. Se esta explicação sobre como a nossa visão do mundo molda o nosso sofrimento lhe trouxe clareza, se você percebeu que pode ter estado a usar o mapa errado, por favor, ajude-nos a partilhar esta bússola. Deixe o seu like neste vídeo. E se você está pronto para aprender a usar essa bússola na prática, inscreva-se no canal e ative o sino. O próximo passo, a intenção correta, é onde começamos a dirigir ativamente o nosso caminho. Capítulo 5. A intenção correta, o leme da mente. No capítulo anterior, estabelecemos o alicerce de uma mente inabalável, a visão correta, Samadhi. A visão correta é o nosso mapa. Ela dá-nos clareza sobre as leis fundamentais da existência. Tudo muda, anika, o apego à mudança causa sofrimento, dukkha, e as nossas ações intencionais, kama, moldam a nossa experiência. Mas ter um mapa, por mais preciso que seja, não nos leva a lado nenhum. Você pode sentar-se na floresta, olhar para o mapa o dia todo e, ainda assim, permanecer perdido. Para sair da floresta, você precisa de duas coisas. Primeiro, decidir para onde quer ir e, segundo, começar a andar. Este segundo passo no nobre caminho óctuplo, logo após a visão correta, é Samma Sankappa, ou intenção correta. Se a visão correta é o mapa, a intenção correta é o leme do seu navio. É a sua resolução. É o ato consciente de apontar a sua mente para longe da ilha do sofrimento e em direção à costa da paz. Muitas pessoas confundem intenção com um desejo ou vontade. Mas no contexto budista, há uma diferença crucial. A intenção errada é, na verdade, o próprio Tanha, a sede, de que falamos no capítulo 2. A intenção errada é a mente a funcionar no piloto automático, impulsionada pelo apego. É a intenção de agarrar o prazer, eu quero aquele elogio, a intenção de resistir à dor, eu não quero sentir esta tristeza, e a intenção de prejudicar, eu odeio aquela pessoa. Estas intenções, baseadas na visão errada, apenas aprofundam os nossos padrões de sofrimento. A intenção correta, por outro lado, é uma intenção informada pela visão correta. É um ato deliberado de vontade para alinhar os nossos pensamentos com a realidade. Visto que sabemos, visão correta, que o apego e a aversão causam dor, a intenção correta é a resolução de cultivar o oposto. O Buda foi muito específico e definiu a intenção correta em 3 categorias. Para construir uma mente inabalável, treinamos ativamente para que estes sejam os pensamentos dominantes na nossa mente. A primeira é a intenção de renúncia, nekama. Este é o antídoto direto para a sede por prazeres sensoriais, kama tanha. A palavra renúncia assusta-nos. Evoca imagens de monges a desistir de tudo. Mas, na prática diária, a renúncia é simplesmente a intenção de soltar. É a intenção de não ser escravo dos nossos impulsos. É a troca consciente de um prazer pequeno e passageiro por uma paz grande e duradoura. Pense no seu telemóvel. O impulso de o verificar a cada 2 minutos é kama tanha. A intenção errada é obedecer cegamente. A intenção correta de renúncia é o momento em que você nota o impulso e pensa, eu vejo-te. Mas, neste momento, escolho a minha paz. Escolho estar presente. Você não está a renunciar ao seu telemóvel para sempre, você está a renunciar ao seu poder sobre a sua mente naquele momento. Quando você sente o impulso de comer o terceiro pedaço de bolo, não porque tem fome,
mas por tédio ou ansiedade, a renúncia é a intenção que diz, eu procuro paz, não um alívio temporário que me trará desconforto mais tarde. É a intenção de se libertar do ciclo viciante do desejo. Cada vez que você pratica esta renúncia momentânea, você enfraquece o músculo do apego e fortalece o músculo da liberdade. A segunda é a intenção de boa vontade, abhyapada. Este é o antídoto direto para a sede por não existência ou aversão, vibhavatanha, e para a raiva. É a resolução ativa de não alimentar pensamentos de má vontade, ressentimento ou ódio. Isto é incrivelmente difícil e profundamente transformador. Alguém o trata mal no trabalho. O seu piloto automático, intenção errada, começa a ruminar, ele não devia ter dito aquilo. Que pessoa horrível! Espero que ele fale. Esta linha de pensamento parece justificada, mas quem está a sofrer enquanto a pensa? Você. Você está a beber veneno mental e a esperar que o outro morra. A intenção correta de boa vontade é o ato radical de parar esse comboio de pensamentos. É a prática de meta, amor-benevolência. Você para e, deliberadamente, aponta o leme da sua mente para o oposto. Assim como eu, esta pessoa também procura a felicidade e quer evitar o sofrimento. Posso não concordar com as suas ações, mas escolho não envenenar a minha própria mente com ódio. Que eu esteja em paz. Que ele, ou ela, também encontre a paz. Isto não é ser um capacho. Não significa que você não estabeleça limites ou não tenha conversas difíceis, como veremos na fala correta. Significa que você o faz a partir de um lugar de clareza e boa vontade, não de um lugar de raiva reativa. A raiva é fogo, a boa vontade é água. Uma mente inabalável é uma mente fresca, não uma mente em chamas. A terceira é a intenção de não crueldade ou compaixão, aviúça. Este é o antídoto para a intenção de prejudicar ou ser violento. É a intenção ativa de karuna, compaixão. Isto aplica-se aos outros, a resolução de não causar dano físico ou mental a outros seres. Mas, crucialmente, aplica-se a si mesmo. Para muitos de nós, o nosso maior agressor é o nosso próprio crítico interno. Quando cometemos um erro, a nossa intenção errada é a autocrueldade. És estúpido. Nunca vais acertar. És um fracasso. Esta é uma violência mental que infligimos a nós mesmos. É a segunda, terceira e quarta flechas. A intenção correta de não crueldade é a voz da autocompaixão. Quando você falha, esta intenção redireciona a mente. Isto foi um erro. Errar é humano. Foi doloroso. Que eu possa aprender com isto. Que eu possa ser gentil comigo mesmo neste momento de dificuldade. Uma mente inabalável não pode ser construída sobre uma fundação de auto-ódio. A compaixão por si mesmo não é uma desculpa para o mau comportamento, é o solo fértil de onde a verdadeira mudança e a resiliência podem crescer. A intenção correta, portanto, é um trabalho ativo, de 24 horas por dia. É o treino de notar para onde a sua mente está a apontar, raiva, desejo, autocrítica, e, com gentileza e firmeza, usar o leme para redirecionar para a renúncia, soltar, boa vontade e compaixão. É isto que começa a recablar o seu cérebro. Você deixa de ser um passageiro reativo num navio à deriva, sujeito a todas as tempestades emocionais, e torna-se o capitão. A sua mente, habituada a apontar para o caos, começa a habituar-se a apontar para a paz. Se esta ideia de intenção correta, de se tornar o capitão da sua própria mente, lhe deu esperança e um sentido de direção, por favor, mostre o seu apoio. É muito importante para nós. Deixe o seu like neste vídeo agora mesmo. E se você está pronto para aprender como transformar esta intenção em ações concretas no mundo real, inscreva-se no canal e ative o sino, porque os próximos capítulos sobre fala correta e ação correta são onde a transformação realmente acontece. Capítulo 6. A fala correta, a manifestação da paz. Nos capítulos anteriores, fizemos o trabalho interno. Alinhamos o nosso mapa com a realidade, visão correta, e ajustamos o nosso leme para apontar na direção da paz, cultivando a renúncia, a boa vontade e a compaixão, intenção correta. Agora, entramos na segunda divisão do nobre caminho óctuplo, a conduta ética, sila.
Este é o ponto onde nosso treino interno encontra o mundo exterior. É onde a borracha encontra a estrada. De que serve ter belas intenções se as nossas ações criam caos? O primeiro, e muitas vezes o mais difícil, campo de treino para nossa conduta é samavaka, ou fala correta. Por que a fala? Porque a nossa fala é a ponte mais direta entre o nosso mundo interior e a realidade externa. A fala é a manifestação audível da nossa intenção, kama. Num único dia, temos centenas de oportunidades de criar paz ou de criar sofrimento, apenas com as palavras que escolhemos, ou com as que deixamos escapar reativamente. Muitos de nós meditamos durante 1 hora pela manhã, sentindo-nos calmos e centrados, apenas para perder toda essa paz na primeira conversa telefônica difícil, na primeira reunião estressante ou na primeira discussão familiar. A fala descuidada é o ralo por onde a nossa paz interior vaza. Uma mente inabalável não é apenas uma mente que está calma quando está sozinha em silêncio. É uma mente que permanece calma e clara no meio da interação humana. A fala correta não é sobre ser educado ou politicamente correto, é uma disciplina mental rigorosa para proteger a nossa própria paz. O Buda definiu a fala correta de forma muito prática, descrevendo 4 tipos de fala que devemos abster-nos de praticar, pois são raízes diretas de sofrimento, dukkha. 1. Abster-se da mentira, musavada. Este é o mais óbvio. A fala correta é falar a verdade. Mas isto é mais profundo do que apenas não contar mentiras descaradas. Inclui evitar exageros para nos fazermos parecer melhores. O peixe tinha o dobro do tamanho, evitar omissões deliberadas para enganar alguém, inclui quebrar promessas ou dizer coisas que não temos intenção de cumprir. Por quê? Qual é a ligação com a mente inabalável? Por que mentir é estressante? Quando você mente, cria uma segunda realidade que precisa de ser mantida. Você vive com o medo subtil de ser descoberto. A sua mente fica dividida, ansiosa. A verdade, por outro lado, é simples. É leve. Não requer manutenção. Uma mente inabalável é uma mente integrada, que não está em guerra consigo mesma. Ao comprometer-se com a verdade, você remove uma enorme fonte de ansiedade autocriada. Você constrói uma reputação de integridade, o que simplifica imensamente os seus relacionamentos. 2. Abster-se da fala divisiva, pisunaya vakaya. Isto é fofoca, calúnia, levar e trazer. É falar mal de uma pessoa a outra para criar discórdia. É tentar secretamente virar aliados contra inimigos. É a linguagem da divisão. Isto nasce diretamente de intenções não hábeis, como aversão, não gostamos de alguém, ou desejo, queremos sentir-nos superiores ou parte de um grupo interno. A fala divisiva é um veneno poderoso. Destrói a confiança nas equipas, nas famílias e nas amizades. E, crucialmente, polui a nossa própria mente. Ao focarmos-nos nos defeitos dos outros, treinamos a nossa mente para ver o negativo. Tornamo-nos cínicos e desconfiados. A mente inabalável procura a harmonia. A fala correta, no seu aspecto positivo, é falar de forma a unir as pessoas, a encorajar a reconciliação e a celebrar as qualidades positivas dos outros. 3. Abster-se da fala áspera, farusaya vakaya. Isto é qualquer linguagem destinada a magoar, insultos, sarcasmo cruel, gritos, humilhação, linguagem abusiva. É a raiva, aversão, tornada a som. Esta é, talvez, a forma mais comum como perdemos o nosso centro. Alguém nos fecha no trânsito, e gritamos um insulto. Um colega comete um erro, e usamos um tom sarcástico para o diminuir. Cada vez que usamos a fala áspera, estamos a reforçar o nosso próprio padrão de reatividade. Estamos a disparar a segunda flecha. O alívio momentâneo de descarregar a raiva é pago com um preço alto, a perda da nossa paz, sentimentos de culpa posteriores e a escalada do conflito. A mente inabalável entende que a fala áspera é um sinal de fraqueza, não de força. É um sinal de que perdemos o controle. A fala correta, pelo contrário, é gentil. É escolher palavras que são suaves, reconfortantes e construtivas, mesmo quando se entrega uma mensagem difícil. 4. Abster-se da conversa fútil, sanfapapalapa. Isto é tagarelice. É falar por falar.
É a conversa fiada sem fim, a especulação sobre celebridades, o queixume crônico sobre o tempo, a política ou o trabalho, sem qualquer intenção de encontrar uma solução. É o ruído mental verbalizado. Por que é que isto é um problema? Porque dissipa a nossa energia mental. A nossa capacidade de foco e concentração, samadhi, que é essencial para uma mente inabalável, é limitada. A conversa fútil é como ter uma fuga num pneu. Ela esvazia nossa mente de energia e clareza. Muitas vezes, falamos porque estamos desconfortáveis com o silêncio. A mente inabalável, no entanto, valoriza o silêncio nobre. A fala correta, no seu lado positivo, é falar apenas quando é útil, verdadeiro, gentil e no momento certo. Se as suas palavras não cumprem estes critérios, o praticante da mente inabalável escolhe a opção superior, o silêncio. Este silêncio não é constrangedor, é um silêncio cheio de presença e paz. A fala correta não é sobre censura ou sobre tornar-se um robô socialmente inapto. É o oposto. É sobre trazer atenção plena, mindfulness, para as nossas interações. Antes de falar, a mente treinada faz uma pausa de uma fração de segundo e pergunta: isto é verdade? Isto é gentil? Isto é útil ou necessário? Este é o momento certo para o dizer. Se a resposta for não a alguma destas, muitas vezes a melhor ação é o silêncio. Ao praticar isto, você transforma a sua fala. Deixa de ser uma reação automática da sua ansiedade, raiva ou ego, e torna-se uma expressão consciente da sua paz. Você deixa de ser um criador de drama e torna-se uma fonte de clareza e calma no seu ambiente. Se esta disciplina da fala correta lhe mostrou uma forma prática de proteger a sua paz interior no dia a dia, se você percebeu o quanto a fala descuidada lhe tem custado, por favor, ajude esta mensagem a ser ouvida. Deixe o seu like neste vídeo. E se você está pronto para levar este treino para o próximo nível, para as nossas ações físicas, inscreva-se no canal e ative o sino. O próximo capítulo é sobre como alinhar o nosso corpo com a nossa mente. Capítulo 7. A ação correta. O corpo como o templo da paz. Depois de termos começado a purificar a nossa fala, tornando-a verdadeira, gentil e útil, fala correta, um nobre caminho óctuplo leva-nos naturalmente ao nosso próximo campo de treino, Sammakan Manta, ou ação correta. Se a fala correta é sobre o que sai da nossa boca, a ação correta é sobre o que fazemos com o nosso corpo. Juntamente com a fala correta e o meio de vida correto, que veremos a seguir, a ação correta forma o tripé da conduta ética, Sila. Para muitos, a ideia de ética ou moralidade vem carregada de culpa, julgamento e dogmas religiosos. No budismo, a abordagem é radicalmente diferente. A conduta ética não é seguida para agradar a um deus ou para ganhar pontos para uma vida após a morte. A ética budista é puramente psicológica e pragmática. É um conjunto de diretrizes de treino pessoal concebidas para fazer uma coisa, proteger a sua mente da agitação e do remorso. O objetivo é simples: viver de uma forma que não crie sofrimento desnecessário para si mesmo ou para os outros. A ação correta é a prática de garantir que as suas ações físicas sejam uma fonte de paz, e não de arrependimento. Por quê? Porque uma mente inabalável não pode ser construída sobre uma fundação de ações prejudiciais. É impossível sentar-se para meditar e encontrar a paz se a sua mente estiver a arder com a culpa de ter magoado alguém, a ansiedade de ter roubado algo, ou a agitação de ter agido de forma destrutiva. O remorso é o inimigo da concentração, samadhi. A ação correta, portanto, é a prática de limpar o terreno, removendo os espinhos do arrependimento para que a paz possa crescer. Tal como na fala correta, o Buda foi muito específico e definiu a ação correta através de 3 abstenções principais. São os preceitos fundamentais que os praticantes budistas, monges e leigos, seguem há milênios. 1. Abster-se de tirar a vida, Panatipata Veramani. Este é o preceito de não matar, de praticar a não violência, Ahimsa. No seu nível mais óbvio, isto significa não matar seres humanos ou animais. Isto cultiva um profundo respeito pela vida. Mas, tal como na fala correta, podemos olhar para isto de uma forma mais sutil e psicológica. Como é que tratamos o nosso próprio corpo? A nossa própria vitalidade?
Muitos de nós, embora não sejamos violentos para com os outros, somos incrivelmente violentos para com nós mesmos. Praticamos a ação errada contra o nosso próprio corpo. Comemos alimentos que sabemos que nos fazem mal, ação destrutiva. Dormimos pouco, levando o corpo à exaustão, ação destrutiva. Usamos substâncias, álcool em excesso, drogas, que destroem ativamente a nossa saúde física e clareza mental, ação destrutiva. Uma mente inabalável precisa de um veículo saudável. A ação correta, neste contexto moderno, é a prática de tratar o seu corpo não como um inimigo a ser punido ou uma máquina de prazer a ser explorada até a exaustão, mas como um templo. É o único lugar que você tem para praticar, para viver, para encontrar a paz. A ação correta é a intenção de nutrir o seu corpo, de movê-lo com respeito, de lhe dar o descanso de que ele precisa. Ao fazer isto, você não está a ser vaidoso, está a remover as fontes físicas de agitação, dor e doença que perturbam a sua mente. 2. Abster-se de tomar o que não é dado, Adinadana Veramani. Isto é, simplesmente, não roubar. No nível literal, é óbvio, não tirar propriedade que pertence a outros. Por quê? Novamente, é psicológico. O ato de roubar nasce da avidez. Tanha, eu quero isto, eu não o tenho, vou tirá-lo. Este ato cria medo. Medo de ser apanhado. Medo de retaliação. Cria uma mente que está sempre a olhar por cima do ombro. É uma mente ansiosa, o oposto exato de uma mente inabalável. Mas vamos mais fundo. O que mais podemos tomar que não nos é dado? Podemos roubar o tempo de alguém, fazendo-o esperar desnecessariamente por nós por falta de respeito. Podemos roubar o crédito pelo trabalho de outra pessoa numa reunião. Podemos roubar a atenção de alguém, interrompendo constantemente, tomando o espaço que não nos foi oferecido. Podemos roubar recursos da empresa onde trabalhamos, levando para casa mais do que o justo, usando o tempo da empresa para projetos pessoais de forma excessiva. Todas estas ações, por mais pequenas que pareçam, vêm de uma mente de escassez e desejo. Cada vez que tomamos o que não é livremente dado, reforçamos a mentalidade de eu contra eles, criando separação e ansiedade. A mente inabalável, pelo contrário, cultiva a generosidade, dana. A ação correta não é apenas não roubar, o seu lado positivo é dar livremente. Dar o seu tempo, a sua atenção, o seu louvor, os seus recursos. A generosidade é o antídoto direto para a avidez, Tanha. Uma mente generosa é uma mente aberta, relaxada e rica. É uma mente em paz. 3. Abster-se de má conduta sexual, Kamezumi Chakara Veramani. Este preceito é frequentemente mal interpretado. No contexto budista, não é sobre puritanismo. É sobre evitar que a energia sexual, que é poderosa, se torne uma fonte de sofrimento, dukkha. Refere-se a não usar a sexualidade de forma a causar dano a si mesmo ou a outros. Isto inclui, obviamente, adultério, que causa imensa dor, quebra de confiança e cria uma teia de mentiras, violando a fala correta, e medo, violando a paz mental. Inclui qualquer forma de exploração, assédio ou ação sexual não consensual. Num sentido mais pessoal, isto aplica-se a como nos relacionamos com a nossa própria sede por prazer sensorial, Kama Tanha. É sobre não nos tornarmos escravos dos nossos impulsos sexuais. É sobre não usar outras pessoas como meros objetos para nossa gratificação, ignorando a sua humanidade e os seus sentimentos. É sobre não consumir pornografia de uma forma que crie expectativas irreais e nos desconecte da intimidade humana real. A ação correta na sexualidade é sobre trazer consciência e compaixão para esta área da vida. É sobre procurar conexão, respeito mútuo e intimidade, em vez de apenas uma gratificação momentânea e impessoal que, muitas vezes, nos deixa sentir mais vazios e desconectados do que antes. Em suma, a ação correta, não matar, não roubar, não praticar má conduta sexual, é o grande não perturbe que colocamos na porta da nossa mente. Ao seguir estas diretrizes, paramos de cometer as ações físicas grosseiras que garantidamente destroem a nossa paz. Limpamos o nosso karma, limpamos a nossa consciência. Este é o fundamento ético essencial.
Sem ele, toda a meditação do mundo não conseguirá acalmar uma mente que está ativamente a semear as sementes da sua própria agitação. Se esta abordagem prática da ação correta, como uma ferramenta para proteger a sua própria paz mental, faz sentido para si, se você vê como as suas ações diárias podem estar a sabotar a sua calma, por favor, dê-nos o seu apoio. Deixe o seu like neste vídeo. E se você está pronto para o passo final da conduta ética, aquele que liga a nossa paz ao nosso trabalho diário, inscreva-se no canal e ative o sino. O meio de vida correto é o próximo. Capítulo 8. O meio de vida correto, trabalhar em paz. Até agora, na nossa exploração da conduta ética, Sila, limpamos o nosso discurso, fala correta, e as nossas ações físicas, ação correta. Aprendemos a não mentir, a não roubar, a não causar danos. Construímos uma base de integridade para proteger a nossa paz mental do remorso e da agitação. Agora, chegamos ao terceiro e último pilar desta fundação ética, Samajiva, ou o meio de vida correto. Este é, para o ser humano moderno, talvez o componente mais desafiador e relevante de todo o caminho. O que é o meio de vida correto? É o reconhecimento budista de que a forma como passamos a maior parte do nosso tempo acordados, a forma como ganhamos o nosso sustento, tem um impacto profundo e inegável na nossa capacidade de encontrar a paz. Passamos 8, 10, por vezes 12 horas por dia no nosso trabalho. Se esse trabalho estiver fundamentalmente em conflito com os nossos valores mais profundos, como podemos esperar ter uma mente inabalável? Se o nosso trabalho nos obriga a violar a fala correta ou a ação correta, como podemos sentar-nos em meditação à noite e encontrar silêncio? É como tentar construir uma casa de areia enquanto a maré está a subir. O Buda foi, como sempre, muito pragmático. No nível mais básico, o meio de vida correto significa evitar profissões que, pela sua própria natureza, causam danos e violam os preceitos. Ele listou 5 tipos principais de trabalho a evitar. Comércio de armas, lucrar com a violência e a destruição. Comércio de seres vivos, isto incluía o tráfico de escravos, mas hoje podemos estendê-lo à exploração humana. Comércio de carne, em larga escala, como no matadouro lucrar com o ato de tirar a vida. Comércio de venenos, substâncias destinadas a matar ou prejudicar. Comércio de intoxicantes, lucrar com a venda de substâncias, como álcool ou drogas, que causam a perda da atenção plena e levam à negligência. Para a mente inabalável, a lógica é cristalina. Se o seu salário depende diretamente de causar sofrimento, a sua mente nunca estará livre da mancha kármica e psicológica dessa ação. Você estará a criar as causas do sofrimento, dukkha, para os outros, inevitavelmente, para si mesmo. Mas e para a maioria de nós, que não somos traficantes de armas ou venenos? O meio de vida correto tem uma aplicação muito mais subtil e profunda. O meio de vida correto não é apenas sobre o que você faz, mas sobre como você o faz. O seu trabalho obriga-o a mentir? Violação da fala correta. Você trabalha num ambiente de vendas de alta pressão que o encoraja a enganar os clientes, a prometer o que não pode cumprir? O seu trabalho obriga-o a roubar? Violação da ação correta. Você trabalha num setor financeiro que lucra com a exploração da ignorância das pessoas? Ou num ambiente corporativo onde roubar o crédito pelo trabalho de um colega é a norma para subir na carreira? O seu trabalho promove a fala divisiva? Violação da fala correta. Você é um advogado pago para destruir a reputação de outra pessoa? Ou trabalha num meio de comunicação sensacionalista que lucra com a fofoca e a criação de conflitos? Se a resposta for sim a alguma destas perguntas, o seu trabalho está a gerar cama não hábil. Você pode estar a ganhar muito dinheiro, mas está a pagar por ele com a sua paz de espírito. A ansiedade que você sente no domingo à noite não é apenas estresse, é o seu sistema moral a dizer-lhe que algo está fundamentalmente desalinhado. É a sua mente a sofrer o atrito constante entre as suas ações e a sua intenção de encontrar a paz. Uma mente inabalável procura a integridade. A palavra integridade vem de inteiro. É uma mente que não está dividida. É uma mente onde o que você pensa, intenção correta, o que você diz, fala correta, e o que você faz, ação correta e meio de vida correto, estão todos em harmonia.
Quando o seu trabalho está alinhado com os seus valores, ele deixa de ser um obstáculo e torna-se parte da sua prática. O meio de vida correto, no seu sentido positivo, não é apenas evitar o dano, é contribuir ativamente para o bem-estar. O seu trabalho é um serviço? Ajuda as pessoas? Educa? Cura? Cria beleza? Resolve problemas genuínos? Facilita a vida dos outros? Se sim, o seu trabalho torna-se uma fonte de alegria e mérito. Mas há outra camada. E se o seu trabalho for neutro? E se você for um contabilista, um programador ou um motorista? O que transforma isso num meio de vida correto é a sua intenção, Sama Sankappa. Você pode fazer o seu trabalho com uma intenção de avidez. Tanha, estou aqui apenas pelo dinheiro. Odeio isto. Quero mais, mais, mais. Esta mente está a sofrer, mesmo num trabalho ético. Ou você pode mudar a sua intenção. Você pode praticar o meio de vida correto dentro do seu trabalho. Como programador, você pode ter a intenção de criar um código limpo e eficiente que tornará a vida do utilizador mais fácil, boa vontade. Como contabilista, você pode ter a intenção de trazer ordem e clareza às finanças de alguém, aliviando o seu estresse, com paixão. Como motorista, você pode ter a intenção de levar os seus passageiros ao seu destino com segurança e calma, oferecendo um pequeno oásis de paz no seu dia, serviço. Esta mudança de perspectiva transforma o trabalho de um fardo para uma prática de atenção plena. Você começa a ver o seu trabalho não como um meio para um fim, o salário, mas como o próprio campo de treino para sua mente inabalável. Você pratica a fala correta com os seus colegas. Você pratica a ação correta, não roubando tempo ou recursos. E você pratica a intenção correta, vendo seu esforço como uma contribuição. Quando a sua vida profissional está em harmonia com a sua vida interior, uma fonte maciça de estresse e conflito mental simplesmente desaparece. Você para de viver uma vida dupla. A sua mente torna-se inteira. Este é o fundamento ético, Sila, completo. Com esta base sólida e limpa, livre de remorso e agitação, estamos finalmente prontos para fazer o trabalho mais profundo, o treino direto da mente. Se esta visão de alinhar o seu trabalho com a sua paz interior lhe mostrou uma nova perspectiva sobre a sua carreira, se você percebeu que o seu trabalho pode ser uma fonte de estresse ou uma fonte de prática, por favor, ajude-nos a partilhar esta ideia. Deixe o seu like neste vídeo. E agora que estabelecemos a fundação ética, estamos prontos para subir. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque os próximos capítulos são sobre o treino mental, Samadhi, o ginásio da mente inabalável. Capítulo 9. O esforço correto, o ginásio da mente. Nos últimos 3 capítulos, construímos o alicerce da nossa mente inabalável. Estabelecemos a conduta ética, Sila, limpamos a nossa fala, as nossas ações e o nosso meio de vida. Por quê? Para criar uma consciência limpa. Uma mente que não está a ser puxada para trás pelo remorso, pela culpa ou pela ansiedade das nossas próprias ações prejudiciais. Este alicerce ético é o que nos dá a estabilidade para fazer o trabalho verdadeiramente profundo. Agora, entramos na terceira e última divisão do nobre caminho óctuplo, o treino mental, Samadhi. Sila, a ética, foi sobre remover as fontes externas de agitação, Samadhi é sobre domar a agitação interna. É aqui que treinamos a mente diretamente. O primeiro passo deste treino é Samavayama, ou esforço correto. Esta é uma das ideias mais incompreendidas no budismo. Quando ouvimos esforço, a nossa mente ocidental moderna pensa imediatamente em hustle, em tensão, em forçar, em cerrar os dentes, em nupen, no gan. Pensamos que temos de lutar contra os nossos pensamentos, derrotar o nosso ego, forçar a paz a acontecer. Isso é esforço errado. O esforço errado é baseado na aversão, Vibhava Tanha, a sede de se livrar da nossa experiência presente. Isso é apenas mais tensão, mais sofrimento. O esforço correto é parte do caminho do meio. É a corda da cítara afinada na tensão perfeita. Não é a corda solta, preguiça, apatia, deixar a mente correr solta no caos, isso é que esforço errático. E não é a corda apertada, tensão, ansiedade, autocrítica feroz.
O esforço correto é um esforço gentil, inteligente, equilibrado e, acima de tudo, persistente. É a intenção alegre e constante de cultivar o bem-estar. O Buda comparou a nossa mente a um jardim. Sem qualquer esforço, o jardim será naturalmente dominado por ervas daninhas, os nossos padrões mentais habituais de raiva, avidez, medo, ruminação. Uma mente inabalável não acontece por acaso, é um jardim que é ativamente cuidado. O esforço correto é o trabalho do jardineiro. O Buda, na sua genialidade prática, dividiu este trabalho de jardinagem mental em 4 tarefas muito específicas. Praticar o esforço correto é praticar estas 4 coisas, todos os dias. 1. O esforço para prevenir, Samvara-padana. Esta é a primeira e mais inteligente tarefa do jardineiro, o esforço para impedir que ervas daninhas que ainda não cresceram, surjam. É mais fácil impedir uma semente de brotar do que arrancar uma erva daninha com raízes profundas. O que são estas sementes? São os estímulos que consumimos. O esforço correto começa com o que o budismo chama de guarda dos sentidos. É a prática de colocar um porteiro consciente nos portões dos nossos olhos, ouvidos e mente. Se sabemos que passar 30 minutos a ler notícias inflamadas ou comentários de ódio nas redes sociais sempre nos deixa zangados e ansiosos, o esforço correto é a intenção de prevenir essa entrada. Não é censura, é sabedoria. Eu sei que este alimento mental me faz mal, por isso hoje escolho não o consumir. Se sabemos que determinada conversa, fofoca, sempre planta sementes de inveja ou julgamento, fala divisiva, o esforço correto é a intenção de se afastar gentilmente dessa conversa. Você está a proteger o solo do seu jardim. A mente inabalável não se expõe desnecessariamente a venenos mentais e depois pergunta-se por que é que se sente envenenada. 2. O esforço para abandonar, Pahana-padana. Isto é o que fazemos quando as ervas daninhas já brotaram. A raiva já surgiu. A ruminação sobre o passado já começou. O desejo obsessivo por algo já está aqui. O esforço errático, é regar a erva daninha, mergulhar na raiva, alimentar a ruminação, fantasiar sobre o desejo. O esforço tenso, é tentar suprimir a erva daninha à força. Não devia sentir isso. Para de pensar nisso. Isso só a torna mais forte. O esforço correto para abandonar é subtil e poderoso. É a prática de, primeiro, reconhecer a erva daninha com atenção plena, mindfulness, aqui está a raiva. Segundo, aceitar a sua presença sem julgamento, está tudo bem que ela esteja aqui. Terceiro, não a alimentar. Você retira o seu envolvimento. Você não segue a história que a raiva está a contar. Você traz a sua atenção para outra coisa, para a sua respiração, para a sensação dos seus pés no chão, para o que está à sua frente. Quarto, aplicar um antídoto. Se a mente está presa na raiva, aversão, por alguém, você aplica ativamente a boa vontade, intenção correta. Você planta deliberadamente um pensamento de compaixão ao lado da erva daninha da raiva. Isto é soltar. Você não arranca a erva daninha com violência, você deixa murchar por falta de alimento, atenção. 3. O esforço para cultivar, Bhavana-padana. O jardim não é apenas sobre remover o mal, é sobre plantar ativamente o bom. O esforço correto é a prática de plantar sementes de estados mentais hábeis, bons, que ainda não estão presentes. Isto é a prática ativa da gratidão. Você para por um momento esforça-se deliberadamente para pensar em 3 coisas pelas quais é grato. Você está a plantar sementes de contentamento. Isto é a prática ativa da generosidade, dana. Você faz um pequeno elogio, doa €1, oferece o seu lugar. Você está a plantar sementes de abundância. Isto é a prática ativa da compaixão, meta. Você pensa no ente querido e deseja-lhe ativamente o bem. Que ele seja feliz. Que ela esteja em paz. Estes não são apenas pensamentos bonitos. Você está ativamente a criar novos caminhos neurais. Você está a semear as flores que você quer ver no seu jardim. 4. O esforço para manter, Anurakana-padana. Esta é a tarefa final e mais feliz. O que fazer quando uma flor, um estado mental hábil, já desabrochou?
Você sente um momento de paz genuína. Você sente uma onda de amor ou alegria. O esforço errático, é ignorá-lo. Simplesmente passa. O esforço errado, tenso, é agarrá-lo. Tanha, oh meu Deus, isto é tão bom, não quero que acabe, o que imediatamente cria ansiedade e destrói a própria paz que você estava a sentir. O esforço correto para manter é saborear sem agarrar. É como cheirar uma rosa. Você não tenta agarrar o aroma. Você simplesmente aprecia-o plenamente enquanto ele está lá. Ah, isto é paz. Que bom! Você descansa nesse sentimento. Você dá-lhe a sua atenção gentil. Você está a regar a flor, a fortalecer as suas raízes, tornando mais provável que ela floresça novamente. Estes 4 esforços são o ginásio diário da mente inabalável. Não é um evento único. É uma prática constante, gentil e diligente. É o que transforma a mente de um terreno baldio caótico num santuário cultivado. É o motor que impulsiona todo o caminho. Se esta ideia do esforço correto, de ser um jardineiro gentil mais persistente da sua própria mente, lhe deu um plano de ação prático, por favor, ajude-nos a cultivar esta mensagem. Deixe o seu like neste vídeo. E se você está pronto para a ferramenta mais importante desta jornada, a ferramenta que nos permite ver as ervas daninhas e as flores, inscreva-se no canal e ative o sino. O próximo capítulo é sobre a atenção plena correta, Mindfulness. Capítulo 10. A atenção plena correta, o farol da consciência. Chegamos ao coração da prática. Ao longo desta jornada, diagnosticamos a nossa inquietação, dukkha, compreendemos as suas causas, tanha, anicca, e exploramos o nobre caminho óctuplo como a cura. Construímos o nosso alicerce ético, sila, limpando a nossa fala, ação e meio de vida, para que a nossa consciência pudesse estar livre de remorso. No último capítulo, aprendemos sobre o esforço correto, Samavayama, o trabalho de ser um jardineiro diligente da nossa mente, prevenindo ervas daninhas, abandonando as existentes, cultivando flores e mantendo-as. Mas isto levanta a questão mais importante de todas: como é que o jardineiro vê o jardim? Como é que sabemos quando uma erva daninha, um pensamento de raiva, está a começar a brotar? Como é que notamos uma flor, um momento de paz, para podermos regar? Como é que sequer sabemos que estamos perdidos em pensamentos sobre o passado ou o futuro, em vez de estarmos a viver no presente? A resposta é a ferramenta mais poderosa de todo o caminho. É o 7º passo, e o pináculo do treino mental. É Samasati, ou atenção plena correta. Se o esforço correto é o motor, a atenção plena correta é o farol que ilumina a estrada. O que é Sati? A palavra em Pali é frequentemente traduzida como atenção plena, mas o seu significado literal é mais próximo de memória ou recordação. Isto é crucial. Não é uma memória do passado. É o ato de se recordar de voltar. Recordar-se de quê? Recordar-se de estar aqui. Recordar-se de acordar do transe do pensamento automático. A nossa mente, por defeito, é uma máquina do tempo. Passa 99% do dia ou a ruminar sobre o passado, criando depressão e arrependimento, ou a ensaiar ansiosamente o futuro, criando estresse e medo. A atenção plena correta é o treino de, gentilmente mas com firmeza, trazer a consciência de volta ao único lugar onde a vida realmente existe, o momento presente. Mas, tal como no esforço correto, existe uma atenção plena errada. Um atirador furtivo à espera do seu alvo tem uma atenção plena imensa. Um ladrão a arrombar um cofre está totalmente focado. Mas esta é uma atenção plena ao serviço da avidez, tanha, ou da aversão, vibhava tanha. É uma atenção plena que visa obter algo ou destruir algo. A atenção plena correta, Samasati, é completamente diferente. É uma atenção plena que está ancorada na visão correta, a compreensão de anicca, dukkha, e ao serviço da intenção correta, a intenção de soltar, de ter boa vontade, de ter compaixão. Não é uma consciência fria e analítica. É uma consciência calorosa, aberta e, acima de tudo, não julgadora. É a qualidade de um cientista curioso ou de uma avó amorosa, simplesmente observar o que é, sem tentar mudá-lo ou criticá-lo. É o espaço onde a cura acontece.
O Buda não deixou isto ao acaso. Ele deu um manual de treino explícito para a atenção plena, conhecido como os 4 fundamentos da atenção plena. É assim que treinamos a mente inabalável. 1. Atenção plena do corpo, Kaya Anupassana. Esta é a nossa âncora. Por que o corpo? Porque o corpo, ao contrário da mente, está sempre no presente. O seu corpo não pode estar na próxima semana. Não pode estar no ano passado. Está aqui, agora. A âncora mais famosa é a respiração. A prática é simplesmente sentir a sensação do ar a entrar e a sair. Não é pensar sobre a respiração, é senti-la. Quando a mente vagueia, e ela vai vaguear, é o que ela faz. O treino não é criticar-se, eu sou péssimo nisto. O treino é notar que vagueou e, com a gentileza de quem pega num passarinho caído, trazê-la de volta à respiração. Cada retorno é uma repetição no ginásio da mente. Isto estende-se a sentir os pés no chão enquanto caminha. Sentir a água quente nas mãos enquanto lava a louça. Isto retira-nos da prisão da nossa cabeça e traz-nos para a realidade. É também aqui que notamos as emoções. A raiva não é uma história, é uma tensão no maxilar, um calor no peito. A ansiedade é um aperto no estômago. Ao observá-las como sensações físicas, anicca, elas perdem o poder de nos raptar. 2. Atenção plena das sensações, Vedananupassana. Este é o ponto mais crítico de toda a prática. É aqui que o sofrimento, dukkha, nasce ou morre. A cada segundo, a nossa mente está a rotular a experiência, agradável, desagradável ou neutro. A nossa mente não treinada reage instantaneamente e automaticamente. Se é agradável, a mente agarra-se, tenha mais disto. Não acabes. Se é desagradável, a mente rejeita, Vibhavatanha, tira-me daqui. Eu odeio isto. Se é neutro, a mente fica entediada e procura um estímulo, ilusão. Este é o ciclo da reatividade. A atenção plena correta quebra este ciclo. A mente treinada simplesmente nota o tom, uma sensação desagradável, uma dor no joelho, ponto. Em vez de lutar, ela apenas observa-a com curiosidade. Uma sensação agradável, um sabor doce, ponto. Em vez de se agarrar, ela apenas saboreia-a, sabendo que ela vai passar, anicca. Este é o nascimento da equanimidade. Você para de ser uma marioneta puxada pelos cordelinhos do prazer e da dor. 3. Atenção plena da mente, Cittanupassana. Isto é virar o farol para a própria mente. É notar o estado da mente. A mente está zangada. A mente está calma. A mente está distraída. A mente está sonolenta. Isto cria uma desidentificação revolucionária. Em vez de dizer eu estou zangado, você aprende a dizer eu noto a presença de raiva na mente. Esta pequena mudança de linguagem é tudo. Você deixa de ser a tempestade e torna-se o céu vasto e calmo que observa a tempestade a passar. A raiva pode estar lá, mas ela já não o possui. Esta é a liberdade. 4. Atenção plena dos dhammas, fenômenos mentais. Esta é a visão mais profunda. É usar a atenção plena para ver a própria visão correta em ação. É observar como o desejo, tanha, surge, quando é agarrado, leva ao sofrimento, dukkha. É observar como, ao aplicar a atenção plena e o esforço correto, esse desejo se dissolve e a paz surge. Você deixa de acreditar nos ensinamentos budistas e passa a vê-los como leis da física mental a operar em tempo real na sua própria cabeça. Esta prática, combinada com os 4 esforços, é o que leva ao 8º e último passo do caminho, a concentração correta, Samma Samadhi. A sua mente, outrora um macaco selvagem a saltar de galho em galho, torna-se um leão, calma, poderosa, focada e estável. Isto culmina no estado conhecido como upekkha, ou equanimidade. A equanimidade não é indiferença ou apatia. É o equilíbrio profundo de uma mente inabalável. É a capacidade de estar no meio do caos da vida, o ganho e a perda, o elogio e a culpa, a alegria e a dor, e permanecer centrado, espaçoso e em paz. Você ainda sente. Você sente a vida plenamente. Mas já não é atirado de um lado para o outro. Você não é esmagado pela dor nem se torna viciado no prazer.
Você encontrou o caminho do meio. Você encontrou a fortaleza interior. Esta não é uma meta que se atinge um dia, é uma prática de vida. É a jornada mais nobre que um ser humano pode empreender, a jornada para casa, para a paz que já existe dentro de si. A sua jornada pelos 10 capítulos chegou ao fim, mas a sua prática está apenas a começar. Se esta série de ensinamentos lhe deu o mapa e as ferramentas que você procurava para construir a sua paz interior, por favor, ajude esta mensagem a transformar outras vidas. Deixe o seu like neste vídeo como um sinal da sua jornada. E se você está comprometido em continuar esta prática e quer mais orientações profundas como esta, inscreva-se no nosso canal e ative o sino. A sua mente inabalável é construída um dia de cada vez, e nós estaremos aqui consigo.